Pessoal, o computador está sofrendo um pouco, né? A gente já tentou alguns algoritmos, os algoritmos não estão funcionando. Na verdade, eles funcionam, mas parecem ser muito lentos. A máquina está sofrendo, né? Mas assim, toda teoria, né? Toda linguagem formal, ela sempre tem um jeito de você verificar as coisas usando a própria formalidade dela. Que no caso são as provas. A gente pode tentar provar alguma coisa na mão mesmo, escrevendo, né? E essa escrita, ela de certa forma nos dá a certeza de que o argumento ele é válido. Existe então essa forma de fazer, que a gente chama de dedução. Sr. Holmes, perdão por convocá-lo assim desta maneira. Com certeza é realmente um mistério onde o senhor está e quem eu sou. Onde eu estou? Eu estava, admito, por um momento perdido entre Charing Cross e Holborn, mas fui salvo pela padaria de Saffron Hill. O único padeiro que usa um tempero especial em seus pães, sálvia de Breton. Depois disso, a carruagem dobrou para a esquerda, depois para a direita e um solavanco ao passar pelo rio Fleet. E quanto a quem você é? Tomou cada minuto da minha vasta experiência. As cartas em sua mesa estão endereçadas para Sir Thomas Rotterdam. Lorde-chefe de justiça seria seu título oficial. Quem você é, realmente, é completamente outra questão. Bom, o importante é que a dedução ela vai ser manual, para tentar evitar a complexidade dos algoritmos que a gente está vendo, e ela tem que ser rigorosa. A gente vai ter que ir em cada passo e justificar plenamente o que a gente está fazendo. Então vamos lá começar a ver como a gente faz dedução de argumentos na lógica proposicional. Bom, a dedução natural ela é totalmente sintática. Você vai tentar verificar agora a validade de um argumento utilizando apenas um símbolo que a gente chama de símbolo da dedução sintática. Tá? Em outros livros vocês vão ver o nome sequent para essa indicação. A indicação aqui mostra que o argumento é válido se você transformar as premissas em uma conclusão correta. Essa transformação ela é feita através de regras de inferência. Essas regras de inferência elas vão ser colocadas para a gente, né, como se fosse um catálogo, e a gente vai utilizar esse catálogo para tentar resolver o problema da dedução. Então, no nosso caso, a ideia é tentar organizar as regras, ver quais regras são necessárias e aplicá-las no momento em que a gente acha apropriado. No final da aplicação das regras, a gente vai ter exatamente a construção sintática da fórmula da conclusão. Esse é o resultado que a gente espera na dedução natural. A gente vai usar esse formato aqui de linhas numeradas. E esses números são importantes porque a gente vai precisar utilizar referências dentro da nossa prova. Essas referências, pessoal, elas são bastante importantes. Porque a gente vai usá-las para deixar a prova justificada 100%. Eu digo que fazer dedução é como se a gente fosse consertar um encanamento. Sei lá. Precisamos primeiro das ferramentas, as ferramentas certas. Tá? Então, com essas ferramentas, tendo elas à minha disposição, eu consigo consertar o encanamento, certo? Não, talvez não. Na verdade, as ferramentas são essenciais. Você precisa saber usá-las. Se você não consegue usá-las, não adianta você ter as ferramentas, que é igual eu, aqui em casa, por exemplo, está vendo que elas estão novinhas? Isso quer dizer que o dono delas é plenamente incompetente em fazer qualquer conserto. Por isso eu tenho que chamar alguém para consertar o encanamento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar nossa caixa de ferramentas e ao mesmo tempo tentar aprender a usá-las. Então com essas ferramentas e com a técnica que a gente vai aprender para utilizá-las, a estratégia, é o que a gente vai precisar para que a dedução seja feita. Lembrando que a dedução é meio que um processo criativo.
Então você tem que pensar bastante. Então, dentro desse processo, sabendo as ferramentas e sabendo como usá-las, você vai conseguir fazer o processo de dedução. Vamos então às ferramentas. Bom, pessoal, essa é a parte, né, que a gente começa a ver as nossas ferramentas. Vamos começar, todas as ferramentas elas são organizadas por conectivos da lógica proposicional. Então a gente vai começar pelos mais fáceis, que são dos conectivos que a gente chama de conjunção e o conectivo da dupla negação. Normalmente a gente vai ter uma regra para eliminar o elemento, o conectivo, e uma regra para introduzir o conectivo. E essas regras são corretas, elas são pequenas, mas a gente sabe que elas são corretas. Então vejam aqui a regra da introdução da conjunção. Nós temos claramente aqui duas fórmulas, tá? Como vocês veem, a matemática adora usar letras gregas. Então a letra grega aqui, que a gente chama de Φ, e essa aqui que a gente chama de Psi, também conhecidas como bolinha cortada e tridente, né? Temos duas fórmulas que sabemos que são verdade na nossa dedução. O lado de cima da regra diz o que a gente já tem. O de baixo é o resultado da aplicação da regra. Se eu sei que duas fórmulas são verdadeiras, eu sei que a conjunção delas também é. Eu posso inferir isso sem prejuízo nenhum. A inferência é permitida e isso resolve o nosso problema. Então essa fórmula, a nova fórmula, ela foi inferida a partir das duas entradas anteriores. Bom, já a regra da eliminação, que é essa regra aqui de baixo, a gente tem uma conjunção, a gente sabe que ela é verdade, e a partir dela a gente vai simplesmente assumir que um dos lados é verdade, a gente vai inferir isso, acabou. Se a gente sabe que a conjunção é verdade, um dos lados é verdade. Então essa a gente chama de eliminação da conjunção. Esse númerozinho aqui não precisa usar não, porque o livro mostra esses números para dizer um dos dois lados que você elimina. Mas você não precisa disso. Você pode simplesmente dizer que você eliminou. Agora vamos ver como é que a gente usa esse negócio afinal. Eu tenho um argumento. Eu quero fazer uma verificação de validade dele usando dedução. Esse argumento, por exemplo, né, esse exemplo a gente faz uma tradução aqui só para dar uma ideia. A gente sabe como premissa, temos duas premissas, que o programa calcula o número de disciplinas cursadas e o programa calcula o CRE do aluno. Sabemos também que tem uma premissa dizendo que o programa foi feito em Python. Simples. Temos duas premissas muito simples. A conclusão pode ser simples também, de você ter o programa calcula o CRE e ao mesmo tempo ele foi feito em Python. Dá para concluir isso? Parece que sim. Então eu vou tentar fazer isso por dedução. O que eu faço então? Eu defino duas linhas iniciais para cada uma das premissas e coloco aqui do lado a justificativa. Essa justificativa é o que vai dar característica de prova para isso que a gente está fazendo. Então a gente tem que colocar as premissas. Temos duas, vamos colocar duas linhas para premissa. E aí, essa é uma estratégia que eu gosto de usar, coloco logo a conclusão aqui embaixo. Espero que ela me inspire para saber onde eu quero chegar. A dedução ela é extremamente oportunista. Nesse caso, você só quer transformar aquilo que você acha que vai ser necessário para chegar na conclusão. Não precisa transformar mais nada além disso. Isso é importante demais. Tá? Então eu vou colocar a conclusão aqui embaixo. Por fim, o que eu tenho que fazer? Eu preciso chegar numa conjunção. Tá? Se eu preciso chegar numa conjunção,
Eu já sei uma regra que chega na conjunção, então eu posso tentar usar essa regra como inspiração, como estratégia. A estratégia aqui pode ser simplesmente eu chegar, é que eu quero C e P, eu tento chegar em C sozinho e também tento chegar em P sozinho, porque aí eu vou conseguir juntar as duas pela regra da introdução que a gente acabou de ver. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar regras que façam com que eu chegue nisso. O P eu já tenho. Não preciso fazer nada. Eu preciso chegar no C. O C está onde? Eu tenho um C aqui dentro de uma conjunção. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse C da conjunção e colocar numa próxima linha. Eu vou numerar como 3 e vou colocar C aqui. Qual regra eu apliquei? Eu preciso justificar. Eu apliquei a regra da eliminação da conjunção. Eu tenho uma conjunção e um Ezinho aqui do lado. A partir da linha 1, eu faço uma referência a essa linha. É como se fosse um rótulo. Eu coloco esse rótulo dentro da minha prova. E aí eu já tenho C, eu já tenho P, basta esses dois para que eu consiga chegar na conclusão. Então eu já coloco a próxima linha como sendo a conclusão e eu vou dizer que eu vou aplicar para chegar nessa conclusão a introdução da conjunção, linhas 2 e 3. Pode escrever 3 e 2 também, não faz diferença. Então no fim, eu tenho a minha dedução pronta, finalizada. Esse foi o nosso primeiro exemplo de dedução. Usamos duas regras, tivemos 4 linhas nessa dedução e chegamos ao resultado final de inferência C conjunção P. Tá? Para nós vamos então agora incorporar essas duas regras que a gente viu, introdução e eliminação da conjunção, e mais regrinhas simples de eliminação e introdução da negação dupla, que também é direto, né? Você pode eliminar a negação dupla sempre pela fórmula original, ou você pode adicionar uma negação dupla sempre pela fórmula original. Então, com essas 4 regras, a gente começa a preencher a nossa caixa de ferramentas.